Nós, bom, meu nome é Hildeberto Muniz de Almeida, docente no Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, e vou iniciar aqui a apresentação em duas partes de um conteúdo de aulas na disciplina Medicina do Trabalho. A introdução à higiene e à toxicologia ocupacionais. Vai ser apresentada em duas partes, visando introduzir então o conceito da higiene do trabalho, uma introdução à toxicologia ocupacional, com ênfase em conceitos que a gente utiliza no reconhecimento e na avaliação de exposições. A gente já vai ver esses conceitos em melhor detalhe. Também na incorporação desses conhecimentos no raciocínio clínico e no estabelecimento de nexo causal, que é a decisão da existência ou não de relação entre a exposição sofrida, ocorrida no local de trabalho, e a doença apresentada pelo nosso paciente trabalhador. Então, a higiene ocupacional é essa ciência ambiental que trabalha com as noções de antecipação da exposição a um risco, do reconhecimento da exposição a um risco, da avaliação desse risco, então medir essa exposição, e do controle aos perigos e riscos à saúde dos ambientes de trabalho, com o objetivo de proteger o bem-estar e a saúde dos trabalhadores e salvaguardar a comunidade em geral. Inclui, então, a prevenção das condições de saúde, tanto agudas como crônicas, ou seja, uma doença de instalação aguda, por exemplo, em função de um vazamento de um produto químico, um acidente de trabalho, então uma exposição a uma grande quantidade do produto num espaço curto de tempo, mas também uma doença decorrente de uma exposição crônica, de longa duração, em que uma pequena exposição vai se somando, e isso pode acontecer para agentes físicos, como o ruído, como a radiação, também para agentes químicos e agentes biológicos, assim como ao estresse em ambientes ocupacionais, e ainda se interessa pelo ambiente externo também. A gente está vivendo um momento especial de pandemia em que essa exposição a agentes biológicos ganha uma importância que não era tão presente nas nossas discussões. Então, no primeiro momento, o momento da antecipação, se refere à aplicação e domínio dos conhecimentos que permitem que o profissional do campo da saúde do trabalhador antecipe o potencial para doenças e lesões. Então, ele vai atuar no planejamento da tecnologia, na escolha da tecnologia, no desenvolvimento do processo e na concepção do local de trabalho, por exemplo, separando processos de exposição de risco que ficam numa determinada, para que ele não fique, não haja uma exposição desnecessária. Por exemplo, uma máquina ruidosa fica isolada e não permite que quem esteja trabalhando em outras atividades seja também exposto àquele mesmo ruído. E é mais facilmente conduzido usando uma revisão do processo de produção que descreve um fluxo de produção completo da matéria-prima ao produto acabado. Então, quando se identifica que existe uma matéria-prima que é de risco, pode-se pensar na sua substituição de modo a fazer a prevenção por antecipação. O reconhecimento requer um engajamento na coleta de informações anteriores do layout de produção, de processos e matérias-primas, de modo que, antes de se ir a um local de trabalho, de se fazer uma visita de um local de trabalho, você possa já ter uma ideia de o que está descrito como processos
e exposições de risco. Ele usualmente começa com a visita, então do ponto de vista prático, vai ser a visita ao local de trabalho, visando uma familiarização com os processos e seus perigos. E vai se buscar informações, por exemplo, sobre o tipo, a composição, a quantidade de substâncias e materiais, então as matérias-primas, os produtos intermediários, os aditivos, a concepção do processo de trabalho e das tarefas, as fontes de emissões, a concepção e a capacidade, quando existe, né, de sistemas de ventilação e de outras medidas de controle, das práticas de trabalho, as posições assumidas, então o uso físico do corpo, esse uso biomecânico, e em relação às fontes, por exemplo, se eu trabalho numa atividade que produz uma poeira e eu preciso aproximar o meu rosto, né, o meu nariz, então, daquela fonte de produção, daquela origem da poeira, isso aumenta o risco na minha atividade. A duração da tarefa, então, muito importante para muitos agentes, situações de risco, às vezes há uma exposição a um produto químico, mas a duração é tão pequena que aquilo não cria especificamente uma situação de risco. Isso depende de características dos produtos e assim por diante. Rotinas de limpeza, por exemplo, eu tive uma intervenção numa fábrica, numa fundição, que tinha uma grande quantidade de poeira e a limpeza era feita a seco. Então, quando não se estava exposto à poeira do próprio processo de produção, o pessoal encarregado da limpeza se encarregava de manter a continuidade da exposição. Então, poderia ser feita uma limpeza a úmido para evitar essa exposição. E muito importante, esse último comentário, lembrar que o trabalho normal enfrenta constantemente mudanças. Então, por exemplo, a produção de chocolates, no processo que antecede a Páscoa, há um aumento na produção que implica em mais trabalho repetitivo, mais exposição a uma série de outros produtos, e isso varia tanto nesse sentido de uma variabilidade sazonal conhecida, que pode ser antecipada, como também em função de incidentes. Nós temos uma variabilidade de trabalho muito importante nesse momento no setor saúde, em decorrência da pandemia da Covid-19. Muitas das atividades que foram criadas em resposta à pandemia não existiam antes e pode trazer novos riscos, a própria questão da manutenção também. Então esse reconhecimento é um processo mais de identificação qualitativa da existência de uma determinada exposição. Tem uma poeira, eu preciso saber naquele momento qual é aquela poeira, o que é a composição química daquela poeira. Tem um processo de solda e um fumo metálico, eu preciso saber qual é a composição daquele fumo metálico para poder fazer o meu raciocínio clínico e identificar, então, possíveis efeitos de saúde. No terceiro momento do caso, aqui a gente fala da situação da avaliação, que corresponde aqui para aqueles riscos reconhecidos ou suspeitos, os perigos, o higienista medir com técnicas apropriadas para a natureza de cada perigo e pode medir a fonte, identificar, reconhecer a fonte de emissão, a rota de propagação e a medição, por exemplo, uma amostra de ar ou de um material biológico, o coletor adotado, um registro de dosimetria de ruído, as estratégias adequadas para cada uma dessas medições, e eu comparo o que eu encontro no meu ambiente de trabalho com um valor de referência quando ele existe. E se esse valor de referência estiver ultrapassado, a gente já está se aproximando, já está numa situação de uma possível exposição excessiva ou de risco à saúde. Então a decisão é baseada em fontes de informação. O que diz a literatura científica sobre limites,
a ideia do limite de exposição, limite de tolerância, requisitos legais como as normas regulamentadoras ou da Agência Norte-Americana de Higienistas Industriais, a CGIH, e ainda com base em problemas identificados por outros profissionais de saúde que examinaram trabalhadores expostos. E, por fim, principalmente, se a minha avaliação mostra que essa situação é de risco à saúde, cabe a gente adotar medidas de controle para eliminar ou reduzir a exposição, para avaliar a efetividade das medidas adotadas, definir prioridades. E pode ter duas fases, uma resposta imediata ou provisória, então enquanto eu não tenho uma redução, uma eliminação de uma exposição, eu uso o equipamento de proteção individual, né, eu diminuo o tempo da exposição da pessoa e posteriormente com o controle de engenharia uma solução efetiva mais definitiva, uma mudança do processo industrial, uma substituição do produto perigoso, isolar a fonte, instalar controles de engenharia e controles administrativos de outra natureza. No caso da Covid-19, a gente está vendo uma situação onde o uso do EPI não é apenas uma resposta imediata, mas é uma necessidade do uso permanente dessas medidas. A avaliação em higiene ocupacional deve, então, considerar o tipo de agente que está presente no ambiente, o agente químico, físico, biológico, inadequações ergonômicas. Então, se existe um trabalho em turnos noturnos e alternantes, os usos no corpo, a característica do produto químico. Então, por exemplo, a gente pode ter o chumbo na forma orgânica ou na forma inorgânica. Na forma orgânica, o composto de chumbo pode penetrar pela pele, ele tende a ser lipossolúvel. Na forma inorgânica, ele não penetra pela pele. Então vai ter uma importância maior a penetração por via inalatória, em algumas situações até digestiva. Então isso é importante da gente conhecer para utilizar nas estratégias de prevenção. Produtos cancerígenos introduzem um outro desafio nessa situação de avaliação. É importante que a sociedade se pronuncie para decidir se vai considerar aceitável a exposição a um produto cancerígeno, porque um dos problemas é que eles tendem a provocar o câncer, às vezes, sem uma relação dose e efeito, e mesmo sendo com uma relação dose e efeito, a doença é muito grave. Então, quem que pode decidir se é aceitável ou não? A gente tem recentemente no Brasil decisões da Justiça considerando, tornando proibido o trabalho na exposição ao asbesto ou amianto, que é um potente cancerígeno. Então a gente tem uma decisão na esfera política, na esfera da regulação das atividades econômicas na sociedade, que tem um papel de prevenção. Um outro exemplo clássico, que não tem a ver com o trabalho, mas, por exemplo, a obrigatoriedade do uso do iodo no sal de cozinha, como uma medida de prevenção em relação ao hipotiroidismo, ao bócio endêmico, né? Bom, diferentes situações vão suscitar, então, diferenças em estratégias de avaliação e de controle, e, de modo geral, há um conhecimento que pode estar regulamentado, está em legislação, mas também está nas fontes do conhecimento científico para indicar o melhor caminho de avaliação. Então, fatores críticos na interação entre os agentes químicos e o organismo. Existem fatores relacionados ao agente, suas propriedades físico-químicas, a forma física de apresentação, eu dei o exemplo do chumbo há pouco, né? A situação específica da exposição, a concentração desse agente. Então, se a exposição se dá num ambiente
fechado, a concentração tende a ser maior. Se além de fechado não tiver um sistema de ventilação protetora, pode piorar. É importante nessas situações de exposição lembrar de situações do tipo, por exemplo, um gás anestésico sendo mais pesado que o ar, ele sendo havendo um vazamento num ambiente cirúrgico, ele tende a se depositar mais próximo do solo. Então, a localização das estruturas de captação, de exaustão do ar, deve ser mais próximas do solo. Se colocar mais alto, vai piorar a exposição. Então, a duração da exposição, a frequência, o período, então a duração de trabalho nessa exposição. E o produto entrando no organismo, a gente tem os aspectos de toxicocinética e toxicodinâmica, mas no efeito. Então, por exemplo, como é que esse produto tem absorção pela pele, como é que ele se distribui, como é que ele se deposita, que processos de transformação ele vai passar, como é que é excretado. Daí permitir que a gente possa escolher para, por exemplo, avaliar uma exposição a um produto como o chumbo, a dosagem seja do próprio chumbo no sangue, seja do ácido deltamino-levolínico na urina, que é um produto decorrente aqui já de um efeito do chumbo na formação da M. Características de susceptibilidade, como idade, raça, sexo, e em relação ao efeito, podendo ser imediato e retardado. Os efeitos imediatos nas intoxicações agudas e os efeitos de impacto tardio mais no longo prazo. Essa relação exposição-efeito, então, buscando a exposição e comparando aqui com a evolução do efeito manifesto, nas pessoas saudáveis eu posso ter uma exposição que vai aumentando, mas e que o organismo ainda vai mantendo sua homeostase. Então, a quantidade do produto que entra e que é eliminada, por exemplo, pela expiração, vai mantendo essa situação em condições saudáveis. Ainda podemos ter uma situação em que essa compensação da eliminação é que vai mantendo a pessoa saudável. Até um momento em que, com o aumento da exposição, começam a aparecer efeitos que não são mais compensados e a gente já vai ter, então, o início da instalação de uma doença em fases mais leves ou até fases mais graves. Então, podendo ser uma fase reversível e curável num primeiro período de aumento da exposição, até uma exposição em que as manifestações já vão ser irreversíveis e o trabalhador pode apresentar sequelas. Então, alguém que durante 20 anos esteve exposto ao chumbo e desenvolveu uma lesão renal que agora é irreversível. E assim por diante, até uma possível morte. Quando se trata de usar esses conhecimentos visando a prevenção, que é o campo fundamental de atuação da medicina do trabalho, a gente procura valores de referência, usa valores de referência de indicadores biológicos máximos permissíveis ou limites de tolerância biológica que devem situar-se nessa zona de compensação. Se eu quero a prevenção, eu não posso deixar que a doença, que a exposição evolua até o estágio de doença. Então, há indicadores, exames que são solicitados em medicina do trabalho com a finalidade de prevenção. Vocês vão ter um trabalho de visitar uma empresa e aqui tem um exemplo de uma planilha que poderia ser usada como um guia de reconhecimento de riscos. Você identificar o setor que você está examinando, as ocupações dos trabalhadores, quantos são os expostos, e em relação à descrição da atividade, você poderia descrever aqui, olha, é uma atividade de soldação, de soldagem num ambiente fechado, que tipo de peça está soldando, etc. E aí entrar numa discussão em função do tipo de situação, qual é a exposição que o trabalhador vai sofrer, se é uma exposição a um agente químico, a um agente físico, a um agente biológico. E para cada fator
cada tipo de situação, qual era o risco reconhecido, que pode estar ou não avaliado. Então, por exemplo, a poeira de sílica, o formol. Hoje, no serviço de saúde, a gente podia colocar aqui, então, o risco da exposição ao SARS-CoV-2. Qual era a fonte, a origem desse agente, desse fator de risco, né, na atividade? Ele prepara e quebra moldes de areia numa fundição. E esse molde de areia, a areia contém a poeira de sílica, contém a sílica, e usa o formol no processo de produção. Então, como há também o aumento da temperatura, coloca o metal líquido nesses moldes, vai ocorrendo a liberação aérea, seja da poeira, seja do formol, e esses produtos podem ter também um contato com a pele, quando são produtos que não é o caso da sílica, mas o formol poderia entrar pela pele e provocar danos potenciais. A sílica provoca a silicose, provoca o câncer de pulmão, o formol também é cancerígeno. Então a gente identifica essas coisas. O SARS-CoV-2 pode ter sua origem em pacientes assintomáticos, pacientes sintomáticos, pode ser o trajeto e a via de propagação pode ser aérea, pode ser o contato com uma superfície, uma maçaneta, um equipamento médico onde o vírus ficou depositado, e provocando danos potenciais, como a doença Covid-19, um transtorno mental e de comportamento em pessoas estressadas cronicamente, e ainda descrever se há medidas de controle do tipo medidas de proteção coletiva. Então, por exemplo, na limpeza da enfermaria onde estão expostos, ou da UTI onde estão os pacientes, poderia se utilizar um rodo com radiação ultravioleta na descontaminação daquela área. E assim vai usando outras medidas. É importante descrever se há fatores que agravam, que melhoram a situação da exposição. Mas na exposição ocupacional e a dose, então, a substância estando presente no ar vai haver a exposição real da pessoa, o que ela está inalando, engolindo, tendo contato com a pele, e aquele produto, aquela parte do produto que entra no organismo, que é absorvida, vai levar a uma situação de dose real nos órgãos-alvo do organismo. A substância no ar pode ser alvo de uma avaliação de higiene, uma dosagem, que permite uma estimativa da exposição, e a substância no organismo pode também levar a uma dosagem de amostras que permite uma estimativa da dose, né? Ambas serão comparadas com valores de referência para levar a uma conclusão sobre se estamos ou não diante de uma exposição de risco. Então, essa é uma primeira parte dessa aula. A gente vai ver em seguida um complemento dessa discussão. Aqui está o meu contato. Se precisarem de alguma informação adicional, é só solicitar.